Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar continuidade com a nossa apostila 2. Vamos trabalhar agora as duas primeiras aulas da apostila 2, Setor Agrícola Mundial. Vamos trabalhar então alguns aspectos da agricultura no mundo, começando com algumas características básicas desse setor agropecuário mundial. Aqui nós temos um slide no qual eu quero mostrar para vocês fatores de distribuição da produção agrícola em escala mundial. Então, a produção agropecuária nos diferentes países do mundo não tem uma distribuição ao acaso. Existem determinados fatores que condicionam a distribuição destes produtos da agropecuária, da agricultura, da pecuária. Um exemplo está clássico aqui no mapa dos Estados Unidos, os chamados belts, os cinturões que mostram o zoneamento da agropecuária americana. Nos exemplos nós encontramos, nestas áreas meridionais dos Estados Unidos, produtos ditos tropicais, é o cinturão das culturas tropicais, como é o caso da laranja, como é o caso do fumo, como é o caso do arroz. Nestas áreas norte e noroeste dos Estados Unidos, nós temos o cinturão de hortifruti granjeiros e do leite, enquanto nesta área dos Estados Unidos a produção pecuária bovina extensiva para corte. E por que esta distribuição? Cada uma dessas regiões apresenta vantagens para aquilo que é essencial a uma agropecuária como a dos Estados Unidos e de vários outros países do mundo. A rentabilidade. A agropecuária está subsumida por uma lógica capitalista e esta lógica vai se manifestar também na distribuição espacial da produção agropecuária. Então, em cada região há fatores de ordem natural ou então fatores técnico-econômicos que fazem com que determinado produto seja mais rentável naquela região. É o caso, por exemplo, desta parte meridional oriental dos Estados Unidos, onde há os climas quentes e chuvosos necessários para esses cultivos. Em nenhuma outra região dos Estados Unidos há as condições naturais para o cultivo de, por exemplo, laranja, por exemplo, arroz. Nesta região, não há vantagens naturais para a pecuária leiteira, não há vantagens de ordem climática, por exemplo. O que acontece é uma questão ligada à logística da indústria de laticínios, da pecuária leiteira. É um produto de relativamente alto valor no mercado a partir da produção agropecuária. Esse produto, entretanto, é marcado pela perecibilidade e, consequentemente, aonde nós encontramos os maiores adensamentos de populações com renda, o maior mercado consumidor, é onde nós vamos concentrar a indústria de laticínios, que tem mercadorias finais perecíveis. E a matéria-prima desta indústria também é perecível, é o leite. Então, as áreas de adensamento de população com renda concentram pecuária leiteira, concentram hortifruti granjeiros. Nesta área dos Estados Unidos, não há qualquer vantagem para a produção agropecuária em diferentes setores. Trata-se de uma área distante dos mercados consumidores tradicionais. É uma área marcada pelo clima árido, semiárido em algumas regiões e relevo montanhoso. E, portanto, dificilmente vários produtos da agricultura, vários animais de criação não teriam melhor adaptação nesta região. Então a região vai ficar abandonada? Não. Esta área, nessas condições, acaba tendo um valor de mercado relativamente baixo, fazendo com que haja possibilidade de aquisição de grandes extensões de terra, onde seja possível a pecuária bovina extensiva para corte. Trata-se, portanto, de um produto que, mesmo com investimentos relativamente baixos, consegue dar uma lucratividade razoável e com um produto final que aguenta um bom tempo de estocagem, carne congelada, até o mercado consumidor. Então, em cada região dos Estados Unidos, há determinados produtos da agricultura, da pecuária, que estão ligados às necessidades de reprodução do capital, que são distintas para estes produtos nas diferentes regiões. Como eu disse no princípio, é uma exclusividade da agropecuária dos Estados Unidos? É claro que não. Toda a agropecuária de qualquer país que esteja subsumida por uma lógica de mercado vai também apresentar zoneamento como este.
Eu coloquei para vocês aqui o mapa do Brasil, que nós vamos retomar nas próximas aulas, onde nós também temos pecuária bovina e bovina para leite, bovina para corte, como nos Estados Unidos, pecuária bovina leiteira, pecuária bovina para corte, onde nós encontramos as áreas de maior adensamento de população no Brasil, aqui no eixo Rio-São Paulo, sul de Minas, aonde fica a pecuária leiteira brasileira, assim como no nordeste dos Estados Unidos. No centro-oeste do Brasil, áreas de ocupação agropecuária mais se sente a partir de meados do século XX, com grandes propriedades para pecuária bovina extensiva para corte, assim como no oeste americano, tá certo? De modo que no Brasil, na Argentina, na Austrália, na China, mas não precisa ser um país grande não, na Bélgica, na França, há sempre zoneamento da produção agropecuária. Se nós entendemos que esse zoneamento da produção está ligado às necessidades do capital, podemos avançar identificando, segundo a tabelinha da apostila, os modelos de produção na agricultura, que nós poderíamos denominar tradicionais, modernos e alternativos. Neste instante eu vou me concentrar com vocês nos modelos ditos tradicionais. Dois aspectos que nós vamos aprofundar. Primeiro, está marcado aqui embaixo na apostila, que uma característica pode ser a agricultura de subsistência, a produção de subsistência. Agora, por favor, toma cuidado com essa expressão. A gente pensa em subsistência naquela leitura que seria traduzível economicamente em economia de subsistência, isto é, a produção está voltada ao consumo imediato das populações produtoras. Seria o caso desta agropecuária na atualidade? Não seria. Não é uma economia natural, é uma economia que se desenvolve, é uma atividade econômica que se desenvolve e subsumida também pelo mercado, com comercialização da produção e remuneração em dinheiro. O problema, entretanto, é que esta agricultura que nós denominamos de subsistência é uma agricultura que tem técnicas mais arcaicas, que tem uma produção, uma produtividade mais ou menos limitada, que alcança um mercado consumidor mais restrito. A rentabilidade desta agropecuária é relativamente baixa e veja a consequência: incapacidade de geração de excedente para investimento. Então é esta a marca da agricultura de subsistência que nós encontramos, por exemplo, hoje no Brasil. Não é uma agricultura que o agricultor planta, cria animais para o consumo próprio. Isso não existe. O que existiria nesse caso é uma agricultura que volta a sua produção para o mercado consumidor, mas depois de abatidos os custos de produção, os custos de subsistência daquele agricultor, daquela família, quanto sobra para investimento? Não sobra, então aquela atividade econômica apenas possibilita a subsistência social daquela família e não a ideia simplória de plantar, criar para meramente comer. Tranquilinhos? E ainda mais, essa agricultura tradicional pode ser denominada de agricultura de roça itinerante ou coivara, sendo que também nós temos a agricultura de jardinagem em escala mundial, que também recebe esta denominação, a denominação de agricultura tradicional. Vamos nos concentrar agora neste modelo que é tão presente ainda na Ásia, na África subsaariana e aqui na América Latina, no Brasil, que nós denominamos de roça, agricultura itinerante ou coivara. É uma técnica agrícola, é um modelo agrícola que é bastante antigo, no caso do continente americano, de caráter pré-cambriano. Os índios tupis que habitavam o território antes da chegada dos ocupantes portugueses já desenvolviam esta atividade, que envolve limpeza da área com fogo. Temos aqui a ilustração: limpeza da área com fogo. Limpa a área é feita o plantio. O fogo não é uma técnica conservacionista. Nós não temos outras técnicas conservacionistas de produção nesta agricultura itinerante, roça ou coivara. Coivara, por sinal, remete à mata queimada no idioma tupi. Dada essas técnicas não conservacionistas, mais ou menos arcaicas, a queda da produção, da produtividade, abaixo da expectativa, abaixo das condições mínimas necessárias para aquelas populações. Resultado,
a área é abandonada e o processo é reimplementado em outras regiões. Por isto que esta estrutura de produção agropecuária era utilizada pelos índios antes da chegada dos portugueses aqui ao continente americano, porque eles tinham então uma relativa mobilidade espacial. Hoje, há quem diga que esta agricultura é praticada, este modelo, com essas etapas, pelo pequeno proprietário. Não é pequeno proprietário, justamente por essa característica de queda de produtividade e abandono da área. Como é que ele vai degradar a propriedade pequena dele, um sítiozinho, e depois vai abandonar a área e colocar fogo no sítio do outro para plantar? Não. Então, quem executa isto na atualidade, no Brasil, por exemplo, é o poceiro amazônico. Na região amazônica, o instrumento de posse, o poceiro, né, é bastante usual. É uma pessoa que passa a estar assentado, ele passa a ter residência e produção agropecuária numa propriedade que não é regularizada. Do ponto de vista jurídico, a ele de fato é uma propriedade privada, um latifúndio improdutivo que ele ocupou espontaneamente. É uma propriedade devoluta, isto é, pertence ao governo federal, que ele também ocupou espontânea e irregularmente, e viabiliza o plantio nesta área com seus parcos recursos. Quando a produtividade diminui, ele implementa esta técnica em uma outra área anexa, e portanto não é um pequeno proprietário na medida em que ele não tem posse regular jurídica da terra, ele é um poceiro. Entendemos? Se nós entendemos esta agricultura tradicional, vamos ao modelo que é mais destacável na atualidade, que é a agricultura moderna na forma do agronegócio, na forma da produção agroindustrial. Aqui nós encontramos o agronegócio ou produção agroindustrial. São palavras distintas em diferentes arcabouços teóricos, mas para nós vamos trabalhar de uma maneira mais ou menos comum. Agronegócio e modelo agroindustrial. O modelo agroindustrial trabalha com cadeias produtivas urbanas, industriais, que têm início na produção agropecuária. E com isto, o agronegócio rompe uma coisa que está dada historicamente na relação cidade-campo. E o que é esta coisa? O campo produz e, dados os excedentes do campo, a cidade pode sobreviver em víveres alimentares. Quando a gente tem a maturação do capital no formato agroindustrial no campo, isto é rompido, porque agora a cidade é que passa a exercer controle sobre a produção agroindustrial. A produção agroindustrial não fornece, então, excedentes de alimentos para o campo. Ela se estrutura para atender às necessidades de matérias-primas de diferentes cadeias produtivas que precisam de matérias-primas do campo. É o caso da cana. E para que a produção de cana? Se houver excedente de cana, nós vamos ter garapa na cidade? Não. É uma área de produção de matéria-prima para uma indústria chamada usina de açúcar e álcool, produtos industriais, mercadorias industrializadas ditas semi-manufaturadas, de baixo valor agregado. É o caso da pecuária. Pecuária para abastecimento da BRF, Brasil Foods, por exemplo, com carnes processadas, laranja para processamento em suco de laranja. O Brasil se destaca na exportação mundial em suco de laranja. Então, veja, agora a agricultura não é mais produtora de excedentes para alimentos da cidade. A agricultura produz matérias-primas para diferentes setores industriais. Agora, como a agropecuária consegue viabilizar isso? Isso é uma pergunta muito importante. É importante porque, se há abastecimento de cadeias produtivas industriais, a indústria, como uma forma madura de organização do capital, demanda previsibilidade dos processos. Esta previsibilidade pode ser atingida relativamente facilmente a partir da produção mineral, na produção de diferentes combustíveis, como é o caso do petróleo, mas a produção agropecuária não. A produção agropecuária é extremamente vulnerável a variações da natureza. O capital, e eu já falei disso com vocês em outras oportunidades, tem o seu próprio tempo, que não é o tempo da natureza.
Mas a agricultura é sujeita à natureza. Choveu mais, choveu menos, afeta a produção agropecuária. O solo está com melhor, pior qualidade, afeta a produção agropecuária. Mas a indústria não quer nem saber. A indústria quer regularidade e qualidade na oferta dos seus produtos. Como então a agropecuária pode não se isentar dos ciclos da natureza? Ela não consegue, mas minimizar esta influência através da aplicação de capital. Demandas industriais que são atendidas agora com máquinas, equipamentos, insumos diversos, inclusive sementes, fertilizantes defensivos. Na medida em que o agronegócio aplica recursos da produção industrial, então o agronegócio tem condições de minimizar o impacto da natureza sobre o circuito produtivo, sobre as condições de produção e, consequentemente, ele tem capacidade agora de atender a produção industrial. Eu disse para vocês no princípio desse slide, então a agricultura sempre foi mais importante, os seus excedentes é que faziam com que a cidade sobrevivesse em alimentos, por exemplo, mas agora não, a cidade, o capital urbano industrial é que é mais importante e organiza a forma de produção na agropecuária e vejam, não caiu no engodo do desenho, tá? Nós temos uma agropecuária que é o centro e a indústria em torno dela, como se a agropecuária fosse, o agronegócio fosse um sol e a indústria fosse os planetinhas orbitando. Não, vamos pensar de outra forma. O agronegócio foi engolfado, foi absorvido pela produção industrial. Ele só existe para abastecer a produção industrial e ele só consegue fazer isso se ele absorver tecnologia de outras indústrias. Mas ainda tem uma pequena falha neste nosso slide. Nós já subsumimos a agricultura à produção industrial. Sim, isso está certo. Mas tem algo que está ainda acima, tanto da produção agroindustrial quanto da indústria que é abastecida pelo agronegócio. Vejam o nosso slide anterior, agora pequenininho. Por quê? Acima de tudo isso, nós encontramos o sistema financeiro. Afinal de contas, o sistema financeiro é quem alimenta o agronegócio a título de financiamento. Afinal de contas, são grandes empreendimentos na agropecuária, mas de onde vêm os recursos para compra de sementes, combustível, fertilizantes? Vem do sistema financeiro, dos empréstimos bancários para a safra, não apenas do fazendeiro. Uma grande empresa, como é o caso da Bayer, recentemente adquiriu recentemente a Monsanto, mas ela também precisa de financiamento para viabilizar as suas pesquisas em organismos geneticamente modificados, os transgênicos e assim por diante. Então, acima do grande produtor rural, acima da indústria fornecedora e compradora está o sistema financeiro. E ainda mais, porque o sistema financeiro é quem organiza a comercialização desses produtos da agropecuária, que são commodities, são produtos primários ou de baixo valor agregado, de comercialização mundial e têm os seus preços definidos especulativamente em bolsas de valores. Então, se nós temos a agropecuária submetida às necessidades da produção industrial, por sua vez, as duas coisas estão submetidas a um sistema financeiro globalizado na atualidade. Como isso então foi atingido? Evolução desta organização de produção na agropecuária. A gente tem uma raiz recente na década de 1950. Esse período é bastante variável em diferentes autores. Revolução Verde, há quem diga década de 1950, há quem diga ao longo do século XX, há quem coloque um pouco mais tardiamente frente à década de 1950. Mas o que caracteriza a Revolução Verde? Trata-se da maturação do capital que chega ao campo, implementando máquinas, implementando agrotóxicos para ganho de produtividade,
para adequação do tempo de produção no campo ao tempo do capital. Há que se tomar um cuidado ainda com a Revolução Verde, porque estas práticas foram institucionalizadas pela ONU em países como México, a Índia, na segunda metade do século XX. Então a ONU criou políticas de implementação da Revolução Verde, primeiramente nesses dois países, e com um objetivo específico, através da FAO, seu braço para a agricultura e alimentação, aumentar a produção em países de baixa produtividade na agropecuária, para o combate à fome. Há, entretanto, problemas ligados a esta dita Revolução Verde, quais sejam? Problemas: custos. É bastante caro o investimento em máquinas, em equipamentos, em agrotóxicos, em sementes que à época eram selecionadas, eram híbridas e agora são geneticamente modificadas, então há um custo muito elevado. Quem então tem capacidade prática de absorver estes custos na produção agropecuária? Só as culturas comerciais, o que já gera um primeiro problema, que é a redução da diversidade na agropecuária. Há então uma enorme diversidade de gêneros na agricultura, de animais de criação que historicamente abastecem as populações mundiais em alimentos, mas mais recentemente a quantidade de gêneros agrícolas, animais de criação, se tornaram cada vez mais restritas, de modo a que só se cria, só se cultivam os animais que são mais adequados à estrutura de maior rentabilidade na produção agropecuária. Então já é mais um problema a redução dos gêneros agrícolas, dos animais de criação que estão dados de fato a esta produção massiva. E em última instância também há concentração fundiária, porque se há um custo mais elevado, se não há nenhum padrão institucional de fortalecimento do pequeno e médio produtor, apenas os maiores produtores, que têm maior disponibilidade de capital, os grandes proprietários, é que vão conseguir se firmar com essa estrutura produtiva. E o resultado disto, quando a ONU implementou estas técnicas na Índia, na China, será que a ONU conseguiu com isso superar o problema da fome nestes países? A resposta é não. O problema da fome não é um problema de produção. O mundo já produz alimentos hoje para mais da metade, para acima de mais da metade da atual população mundial. Então nós produzimos na agropecuária para todo mundo e ainda temos um excedente em relação à metade da população mundial. 1 bilhão de pessoas, entretanto, passa fome todo dia. Então não é um problema de aumentar a produção. Mas vejam o que eu coloquei aqui para vocês. Não é um problema de produção ou de distribuição. Porque como nós poderíamos melhorar a distribuição da produção agropecuária, direcionar o que vai ser produzido e como vai ser distribuído, se o principal organizador da produção agropecuária é o capital? O capital funciona para necessidades sociais? O capital funciona para abastecimento alimentar das populações? Não. E, portanto, enquanto é uma agropecuária subsumida pela lógica do capital, não adianta nós pensarmos em melhorar a distribuição. Não dá para melhorar a distribuição se a estrutura está organizada pelo capital. Então, só rompendo com esta lógica, se não de forma estrutural, mas de forma pontual em determinados setores da agropecuária, é que pode haver uma produção que se encaixe, por exemplo, nas necessidades humanas, nas necessidades alimentares. Ainda na evolução, avançamos para os anos 1990, quando se difundem os OGM, organismos geneticamente modificados, os transgênicos da agropecuária. Por que da difusão de transgênicos? Fatores sob alegação de proteção ambiental e combate à fome. Proteção, combate à fome, que a gente já viu, é um engodo, né? Um engodo na medida em que, desde a velha Revolução Verde, com o uso, por exemplo, de agrotóxicos, o discurso justificador era aumentar a produção para combater a fome. Agrotóxicos foram utilizados? Máquinas foram utilizadas? Sim. Será que a fome diminuiu? Não, não diminuiu. E agora, de novo, a mesma ladainha de organismos geneticamente modificados para combater a fome, que não cola, tá certo? Ainda mais, proteção ambiental. Qual é a ideia de proteção ambiental?
É uma ideia simples e que também não cola, mas vejamos qual é a ideia. Lá está a produção agrícola e ela sofre com pragas. Insetos, por exemplo, que diminuem a produção e demandam o uso de agrotóxicos, como, por exemplo, inseticidas contra estas pragas. Mas vamos imaginar uma produção geneticamente modificada que seja imune a estas pragas tradicionais, diminuindo, por exemplo, a necessidade de fungicida, de inseticida, desses agrotóxicos na produção agropecuária. Então, há quem defenda o uso de transgênicos para redução do uso de agrotóxicos na produção agropecuária, um viés ambiental. Isto não corresponde à realidade. E ainda um último problema. Há quem diga que com os organismos geneticamente modificados aumenta a produtividade e, consequentemente, a expansão de fronteiras agrícolas pode diminuir, reduzindo o desmatamento. É outro engodo na medida em que a gente vê na prática o avanço do desmatamento em diferentes países do mundo, onde ainda há matas nativas, em especial no mundo subdesenvolvido, nos países ditos em desenvolvimento. Vamos agora enfrentar o problema ambiental e averiguar outros problemas ligados aos organismos geneticamente modificados. Problemas econômicos e geopolíticos. Então, os organismos geneticamente modificados acentuam aquele problema que nós vimos anteriormente na Revolução Verde, porque agora nós temos um problema de custo de aquisição das sementes. E as sementes precisam ser compradas a cada safra. Semente selecionada, por exemplo, o agricultor não compra integralmente a cada safra. Ele reserva uma parte da sua safra para fazer plantio e compra um percentual menor anualmente de semente selecionada. Com semente geneticamente modificada, isso não acontece, porque a semente geneticamente modificada tem uma planta que produz sementes que não germinam. Então, de safra a safra, a aquisição de novas sementes tem que ser integral na produção geneticamente modificada, aumentando estes custos. Só que tem um problema. Há então uma redução de custos por parte do agricultor, a gente já vai ver quais são os outros custos que vão ser reduzidos, uma redução de outros custos nessa produção em larga escala, que é resultado de uma tecnologia inerente a uma empresa como a Monsanto, como a Bayer. Então, ao final da safra, o agricultor paga um valor para esta empresa a título de direito de uso da tecnologia, royalties para a empresa. A gente viu no slide anterior de agroindústria que o meio urbano industrial financeiro se submete à produção agropecuária. E agora é em uma segunda perspectiva, porque na compra das sementes, quando há comercialização da safra, além de o agricultor ter comprado as sementes, ele tem que pagar para a empresa um percentual da sua renda de comercialização da safra como direito de uso desta tecnologia. Como disse para vocês anteriormente, apesar da ideia de o aumento de produtividade diminuir a necessidade de desmatamento, essa ideia não é aderente à realidade, porque ainda há expansão de fronteiras agrícolas. E contra a ideia de proteção ambiental, maior uso de herbicidas. Esse maior uso de herbicidas se dá no controle de ervas invasoras. A gente pode ver isso através do plantio direto, que é uma técnica conservacionista de solo e que se torna mais viável a partir do uso de organismos geneticamente modificados. Vejam, como é possível fazer o plantio. Se for a agricultura de roça coivar itinerante, como nós vimos nos primeiros slides, o fogo é utilizado para limpeza, e fogo não é uma técnica conservacionista. E daí nós teremos concluído que a produtividade cai muito rapidamente na agricultura itinerante. Daí, por exemplo, o seu nome, por sinal o seu nome, agricultura que está em plena mobilidade, em constante mobilidade espacial. Aqui não. Aqui é o agronegócio que precisa perenizar a área de produção, então não pode haver esgotamento do recurso natural para a continuidade da produção, donde nós já temos uma forma mais plural de averiguar a palavra conservacionismo. Ela não necessariamente está se reportando à ideia de proteção da natureza.
Ela simplesmente está se reportando necessariamente à ideia de perenização da atividade econômica, que não esgota os recursos com vistas à própria necessidade econômica. E isto pode gerar outros impactos ambientais? Pode, desde que não venha a ferir a continuidade da própria atividade econômica. Vamos concluir isso daqui a pouquinho. Então, diferentemente do fogo para a limpeza da área, no modelo agroindustrial é utilizado herbicida para viabilizar isso, plantio direto. Jogando fogo, tacando fogo, você tira a vegetação nativa, expondo o solo ao sol e à chuva. A chuva, a gotícula de chuva, estressa as partículas que têm coesão superficial. Esta chuva acumula superficialmente e escoa, produzindo erosão. Essa chuva infiltra intensamente pelo solo, produzindo lixiviação. De diferentes formas, o recurso solo é degradado, inviabilizando a continuidade da atividade. No plantio direto, não. No plantio direto é utilizado herbicida que mata a vegetação nativa e é mantida então uma camada de matéria orgânica morta em decomposição na superfície do solo. Esta camada de matéria orgânica, embaixo da qual vai ser plantada a planta de valor comercial, essa camadinha vai ter uma vantagem que é absorver o primeiro impacto da água da chuva, que não vai estressar a coesão das partículas de solo. Vai ser um colchãozinho, uma esponjinha de absorção da água, que então não vai escoar superficialmente, causando erosão, não vai infiltrar tão intensamente, causando lixiviação. Então trata-se de uma técnica de conservação do solo para as necessidades da produção agroindustrial. Lembra do que eu falei há pouco? Conservacionismo não significa necessariamente uma proteção integral dos elementos da natureza. É agrotóxico. Vai causar impacto nos micro-organismos do solo? Vai causar impacto na atmosfera, nos cursos d'água, nas águas subterrâneas? Sim. Vai possibilitar a perenização da produção agrícola naquela região? Sim, então é considerado uma técnica conservacionista, mesmo com todos esses impactos ambientais. Agora vamos dar um último passinho para nós voltarmos aos transgênicos. Utilizou o herbicida, fez o plantio direto e nasceu a plantinha comercial, milho ou soja. Do lado dessa plantinha surge o mato, que agora é chamado de erva invasora. Como já há a plantinha nascida, para retirar a erva invasora são necessárias técnicas mecânicas, com máquinas e equipamentos ou com trabalhadores rurais, o que é caro, é dispendioso na produção em larga escala, a não ser que o produtor tenha adquirido soja, milho geneticamente modificado, porque a empresa que fornece esses produtos fornece também o herbicida, que elimina as ervas invasoras sem eliminar a planta que é resistente ao herbicida, fazendo com que então possa ser continuada a utilização do herbicida para eliminar as ervas invasoras mesmo depois da safra crescida. E isto é que reduz o custo total de um processo de larga escala. Para não cair em contradição, vejam, o custo econômico. Por quê? Porque o agricultor tem que pagar a semente e pagar os direitos de uso da semente. Mas como ele tem uma produção de muito larga escala, o custo nessa produção de larga escala de controle das ervas invasoras seria muito alto. Combustível das máquinas, força de trabalho. E agora não, com os agrotóxicos é mais fácil fazer este controle, tá legal? Só que vejam, então a gente vai ter um maior uso de agrotóxicos. Diminui um pouquinho o uso o uso de inseticidas, de fungicidas, e aumenta enormemente o uso de herbicidas para eliminar as ervas invasoras. E ainda com mais problemas. Os herbicidas não vão eliminar todas as ervas invasoras. Nós sabemos, há ervas que são mais resistentes e elas acabam se proliferando de geração para geração, demandando, portanto, herbicidas mais potentes, mais agressivos para eliminar essas ervas remanescentes, este mato remanescente. E por isto é que a gente tem um aumento do impacto ambiental ligado aos organismos geneticamente modificados,
pelo aumento do uso de agrotóxicos, aumento do uso de herbicidas. E por isso mesmo, vários países, como o Canadá, como países da Europa Ocidental, restringem muito fortemente a entrada de produtos que são oriundos de áreas de agricultura com organismos geneticamente modificados. Porque acontece deste produto, que tem um uso de agrotóxico muito maior, poder estar contaminando as populações finais. Temos aqui uma questãozinha sobre os agrotóxicos, eu vou deixar a resolução dela no GeoVest para vocês. E aqui o mapa da distribuição de organismos geneticamente modificados pelo mundo, os Estados Unidos na liderança desses organismos geneticamente modificados e o Brasil vindo em segundo lugar, e com uma forte expansão de fronteiras agrícolas e, portanto, uma produção desses OGM, desses transgênicos, cada vez mais acentuada. Fome e agronegócio. Então esse agronegócio, esse modelo agroindustrial que nós vimos até agora, ele é um problema em diferentes aspectos, inclusive no que diz respeito à fome. Ele é um problema no que diz respeito à contaminação do meio ambiente, ao desmatamento, à redução de espécies, poucas espécies é que são mais adequadas às necessidades do agronegócio. Ele é um problema de contaminação do trabalhador rural, contaminação do consumidor final e da fome. Por quê? Porque o agronegócio não produz alimentos, por mais incrível que pareça. Primeiro por quê? Abastecimento de cadeias produtivas não alimentares. O agronegócio produz algodão para a indústria têxtil. O agronegócio produz cana para a produção de álcool combustível. Como nós normalmente não comemos camisas, não bebemos álcool do poço de combustível, então esses produtos da agropecuária não estão em cadeias alimentares. Bem, mas de repente o milho é um produto da agropecuária, do milho é possível a produção de álcool combustível, mas é também possível a produção de alimentos. Verdade, mas se o milho virar salgadinho, é uma chips, dificilmente ele vai ser considerado alimento. Por causa disto, reduzido ou desprezível valor nutricional. Eu não vou considerar que um pedaço de papel é alimento. Eu não vou considerar que um lápis é alimento. Para ser alimento tem que ter valor nutricional. Qual é o valor nutricional de um salgadinho industrializado, hiperindustrializado, que é comercializado? É desprezível, é nulo e, na verdade, em grande parte, causa males à saúde. Por isso ele não é um alimento. Esse milho não se prestou à produção de um alimento. E, finalmente, aqui esse item intermediário é uma mercadoria e, portanto, você adquire mediante compra. Segundo a ideia de direitos humanos, que se manifesta nas constituições de diferentes países como direito constitucional, inclusive na do Brasil, então o alimento é um direito da pessoa. Está no artigo 6º da nossa Constituição. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação. Agora, eu tenho direito a um saquinho de salgadinhos da Elma Chips? Não, eu não tenho. Eu tenho que comprar este salgadinho. E se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Então eu passo fome. Consequentemente, o agronegócio que está nessas cadeias não alimentares, quando está em cadeias supostamente alimentares, produz alimentos que não poderiam ser chamados dessa forma pelo seu baixo valor nutricional e que são mercadorias comercializáveis. Então a nossa alimentação não vem do agronegócio. E é justamente pela difusão do agronegócio em diferentes países, inclusive nos países pobres, que nós temos o problema da fome no mundo, entre outros problemas. Outros problemas do agronegócio, baixa geração de emprego, é altamente mecanizado, consequentemente tem baixa geração de emprego. Cuidado, tem uma velha questão do Enem, na qual, na minha pobre opinião, o Enem incorreu contra o seu próprio manual, que proíbe induzir o aluno ao erro, isto é, pegadinha. O Enem coloca um texto base, óbvio, ele sempre coloca isso nas questões, e depois sobre o agronegócio, a produção agroindustrial, e depois pergunta para o aluno identificar a alternativa correta, que diz que o agronegócio aumenta a oferta de empregos formais. Como o agronegócio, sabemos, reduz o emprego, mas aumenta o emprego ao mesmo tempo. A chave é empregos formais.
Lá está, por exemplo, o agronegócio com a produção de cana e os cortadores manuais de cana. Sim, mas daí vem uma nova tecnologia de produção com máquinas de corte da cana. Consequentemente, uma máquina faz o trabalho de 60 trabalhadores. Agora vai ter um piloto e 59 estão demitidos. Então, de fato, a baixa geração de emprego. Mas a alternativa do Enem era verdadeira, porque antes todos aqueles empregos estavam marcados pela informalidade e o único emprego que sobrou é um emprego formal do piloto da máquina. Empregos massivos de baixa qualificação, com baixa remuneração, com desestímulo à qualificação profissional. Na lógica, portanto, empregatícia. Concentração de terra e de renda, tendo em vista a necessidade de mais altos investimentos. Impacto ambiental, com desmatamento, com o consumo intenso de agrotóxico, com o consumo de água. É uma coisa que a gente não falou na apresentação até agora. O agronegócio é intensivo no consumo de água. E daí nós temos o conceito de água virtual. Quanto de água vai na ração animal do seu cachorrinho, né? Na ração do seu cachorro ou do seu gato? Não vai água, a ração é seca. Vai sim, porque ela vem da produção de milho, ela vem da produção de soja, inclusive transgênica. E essa produção é uma produção que usa muita água no processo produtivo. Então tem muita água que foi consumida na ração do seu animalzinho. Tem muita água que o Brasil exporta. O Brasil planta soja e exporta soja para a China. A soja consome muita água aqui no Brasil. Os chineses compram a nossa soja. Quanto de água eles gastaram para usar soja? Nada. Quem gastou a água foi o Brasil. De modo que há impacto ambiental no desmatamento, no agrotóxico, no consumo de água. Questãozinha sobre o problema da agroindústria e esses problemas geopolíticos, inclusive da fome, e o nosso mapa da fome. Então vejam, vários países subdesenvolvidos, em especial na África, mas também na América Latina, que são grandes produtores e exportadores de produtos agrícolas, mas em uma lógica do agronegócio. E, portanto, com todos os problemas que nós vimos até agora, são países que não têm, dada mesmo a sua produção agropecuária tão alta e exportadora, capacidade de abastecer em alimentos a sua própria população. Quem então teria capacidade de abastecimento das populações? Os conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar. Segurança alimentar, acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade. Então é um conceito relativamente restrito, quantitativo, tá legal? No que diz respeito a alimentos, o alimento não deixa de ter uma determinada qualidade nutricional, então não é salgadinho da Elma Chips. Então, por segurança alimentar, nós pensamos numa população que recebe as suas necessidades alimentares periodicamente e nas quantidades que são devidas. Nós podemos pegar esse conceito e ampliar no conceito de soberania alimentar, que envolve segurança alimentar e vai além. Explicitação da estrutura de produção e consumo ligada aos direitos dos povos, do que vai ser produzido para atender às suas necessidades alimentares específicas. A forma tradicional de alimentação do mexicano é diferente da do brasileiro ou do tailandês. E cada um desses povos tem o direito de se alimentar como acha mais adequado. E esta alimentação diferenciada em diferentes povos é resultado da evolução da produção agropecuária antes da produção agropecuária moderna agroindustrial. E a soberania alimentar reconhece, portanto, a necessidade de uma estrutura de produção e consumo que historicamente se adequa às necessidades alimentares dos povos e que tem o direito e que precisa continuar existindo na atualidade. Se estas são estruturas de produção e consumo na agropecuária diferenciadas entre os povos, isso tem valor geopolítico, doméstico e internacional mundial. Tudo bem? E quem pode atender essas demandas de segurança e soberania alimentar? Só a pequena produção familiar, que é pequena só na área de produção da propriedade rural, que são pequenas e médias, mas o volume de alimentos, e agora nós podemos utilizar esta palavra, é que é muito mais elevado. Na verdade, é a pequena produção familiar que garante a nossa alimentação
cotidiana. E como isto? Primeiro, dentro do conceito de soberania alimentar. Antes mesmo do modelo agroindustrial se firmar ao longo do século XX, esta forma de produção agropecuária que garantia o abastecimento alimentar das populações. E ainda hoje, diferentemente, em diferentes partes do mundo, tá certo? Mais do que isto, nós podemos organizar esta produção familiar de uma forma, como eu disse lá nos primeiros slides, alternativa ao funcionamento explícito do capital. Então não se trata de uma mudança em ruptura drástica de sociedade, da sociedade capitalista para um outro modelo de sociedade. Trata-se de uma organização, de um setor da sociedade, um setor da agropecuária que se estrutura fora dos circuitos tradicionais do capital, com vistas ao abastecimento das populações. Nós temos aqui uma manifestação disto. No final dos anos 2000 foi aprovada a legislação através da qual as creches, as escolas públicas de ensino básico deveriam ter a sua merenda, a alimentação dos alunos, oriunda da agricultura familiar. O agricultor familiar brasileiro tem um gravíssimo problema de concorrência com o agronegócio, perda de mercado consumidor. Com esta legislação, o agricultor familiar passa a ter mercado consumidor nas prefeituras, nos governos estaduais, que compram a sua produção para o abastecimento dos seus alunos. Agora vejam, o que será que ele vai plantar? Ele planta, o agricultor familiar, aqueles produtos que tradicionalmente estão dados na alimentação do brasileiro, porque são produtos tradicionais da nossa agropecuária, diferente da agropecuária peruana, da agropecuária indiana. Voltamos ao conceito de soberania alimentar. Então, finalmente, o nosso aluninho da creche, da escola pública, tem acesso a salada, tem acesso a frutas, a carnes, a cereais, que são produtos de alto valor nutricional e arraigados à sua tradição alimentar. Quem os produziu foi o agronegócio, com máquinas, equipamentos agrotóxicos e transgênicos? Não. Quem produziu foi o pequeno agricultor familiar às cercanias. Ainda aproveitando isto, uma última coisa que é o valor ambiental. O agronegócio trabalha com um circuito longo de produção. Então, a soja brasileira viaja até a China, onde ela é transformada em ração animal para abastecimento da pecuária suína, que vira a proteína animal nos supermercados chineses. Veja que longo trânsito da soja até virar comida na boca de um ser humano, que é o chinês lá nas grandes cidades chinesas. Agora, isto consome combustíveis, isto destrói a natureza em diferentes escalas. E no modelo que eu estou colocando nesse slide para vocês, quem produziu essas frutas, esses legumes, foi a agricultura familiar às cercanias, é o chamado circuito curto. Se é um circuito menor de produção, então o consumo de combustível é muito menor. Se a escala de produção é menor, é possível utilizar controle de pragas através de controle biológico e não de agrotóxicos, como é o caso do agronegócio em maior escala. Então, a validade ambiental está dada na agricultura familiar e não na agricultura de maior alcance do modelo agroindustrial. É isso que é trabalhado com vocês nessa questãozinha relativamente velha, já de 2009, da Unicamp, sobre o problema da soberania e segurança alimentar. Vejam que a Unicamp utiliza os dois termos de maneira indistinta, não separa de um lado o conceito de segurança alimentar, de outro soberania alimentar. Trabalha da mesma forma os dois conceitos. A gente pode separar ou o vestibular frequentemente não faz essa separação. Bom, era isso que eu tinha a apresentar para vocês por hoje. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, lembrem-se, vocês podem me contatar via Facebook, via Instagram. A gente tira as dúvidas, tá legal? É só isso por hoje. Abraço para todos e boa sorte.